Olá pessoal, vamos para a correção de mais uma aula. Nossa aula é referente ao dia 18/8 e tinha como título A Sociedade do Consumo e o Meio Ambiente. E aí nossa primeira questão traz a seguinte pergunta: qual é a relação entre capitalismo, consumismo e meio ambiente? Bem, vocês já devem ter escutado, lembrar de outras aulas que a professora explicou para vocês, que o capitalismo, ele estimula o quê? Ele estimula a compra, essa dinâmica de mercado de compra e venda. E aí o consumismo, ele inevitavelmente acaba estimulando o consumismo, e o consumismo, ele vem acontecendo de uma forma tão desenfreada, de uma forma cada vez maior, que acaba, de certa forma, esgotando as nossas fontes naturais. Então, essa relação entre capitalismo, consumismo e meio ambiente poderia ser de interdependência se as pessoas agissem de uma forma mais consciente. Porém, a gente sabe que as pessoas são muito gananciosas e acabam que esgotando as fontes naturais. Então eu coloquei aqui como resposta para vocês que o capitalismo ele estimula o consumismo, que por sua vez explora o meio ambiente de forma cada vez mais desenfreada e predatória. Poderia ser de interdependência essa relação, se houvesse uma maior preocupação com os recursos naturais, que infelizmente tendem a ficar cada vez mais extintos por causa da ganância e o consumo em excesso que o capitalismo promove. Então, se vocês colocaram aí uma resposta parecida com essa, então pode considerar correta, ok? Vamos para a questão de número 2. O que é e o que acarreta a obsolência programada? Não sei se vocês já ouviram esse termo, obsolência e programada. Mas vamos aqui. A obsolência é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto, de forma proposital. Ou seja, é quando as empresas elas lançam mercadorias para que elas sejam rapidamente substituídas, descartadas, para que sejam substituídas por outras mais modernas. E aí, isso vem estimular o consumidor a comprar cada vez mais. Por quê? Digamos, deixa eu usar um exemplo. Eu tenho um telefone que é um pouquinho antigo, que as configurações dele já vêm, como se diz assim, programadas para durar um determinado período de tempo. E aí vocês sabem que todos os dias estão acontecendo novos lançamentos. O que acontece? Isso estimula o consumidor a querer ficar trocando, a querer algo novo. E aí, o que pode acarretar profunda crise econômica diante de um mercado consumidor impotente, que pode haver o quê? Muitos produtos na prateleira, muitos produtos que foram industrializados, eles podem continuar em estoque e não vão ser comercializados. Isso inevitavelmente vai diminuir o lucro das empresas, vai aumentar o desemprego e, consequentemente, vai reduzir o consumo, aumentando assim a crise. Eu trouxe para vocês duas imagens para vocês verem e entenderem melhor o que significa essa obsolência programada. Aqui na primeira imagem, a gente tem uma pessoa usando um iPod, e diz assim: esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí o fabricante diz: principalmente é de pifar logo para eu lucrar. Então, o que significa? Ele traz muitas funções, mas o quê? Ele está programado para que ele não durar muito. Que aí, quando ele for se sentindo insatisfeito com o produto que ele tem, rapidamente ele vai querer o quê? Trocar de produto. Esse é um exemplo de obsolência. E aqui eu tenho uma outra, obsolência programada. E aqui a gente vê a evolução do homem. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai querendo ter também aparelhos cada vez mais evoluídos. E aí a gente vê aqui o homem nos primórdios, né? Ele com uma TV bem antiga. Aí à medida que o homem vai evoluindo, ele vai também querendo aparelhos mais evoluídos. Aqui também é um outro exemplo de obsolência programada. Terceira questão. Existe relação entre consumo e felicidade? Explique. Sim.
Na sociedade em que nós vivemos hoje, em que o capitalismo é extremamente evidente em nossa sociedade, então, assim, a gente vive em uma sociedade que está estimulando a gente o tempo todo a comprar, a ter produtos, e a propaganda ela tá assim de uma forma cada vez mais convincente, que quando você vê a propaganda de alguma coisa, o seu desejo é de ter na hora. Então essa relação entre consumo e felicidade existe sim. Por quê? Porque a pessoa tem a sensação de que quando ela consegue comprar, quando ela está consumindo determinado produto, ela tem a sensação de que ela está muito feliz. Eu coloquei aqui como resposta para vocês, sim. Estamos inseridos em uma sociedade extremamente capitalista e materialista. Logo, o consumo se torna tão prazeroso que acaba sendo sinônimo de ser feliz. Questão de número 4. Quais são os aspectos socioeconômicos determinantes do consumo? Aqui eu elenquei para vocês 4 aspectos. Temos o aspecto cultural, o social, o fisiológico e o psicológico. O cultural diz respeito à sociedade em que você está inserido, que acaba estimulando você o tempo todo a consumir cada vez mais. O social é quando a gente faz parte de uma determinada classe social que está querendo sempre manter aquele padrão. O fisiológico são as necessidades básicas de alimentação, vestimenta. E o psicológico, que de tanto a gente ver propagandas, de estar inserido nesse meio o tempo todo, o nosso psicológico acaba ficando programado para querer ter determinados produtos, para querer consumir cada vez mais. E aí esses 4 fatores, o cultural, o social, o fisiológico e o psicológico, cada um desses fatores contribuem para a dinâmica da compra e venda, que só cresce com o passar dos dias. Relacione mídia e consumo. Aqui como resposta eu coloquei para vocês que a mídia é uma aliada muito poderosa do capitalismo e tem um poder de convencimento muito forte sobre o consumidor. Como eu falei no slide anterior, a mídia, a propaganda, elas incentivam você a consumir sempre mais, cada vez mais. Então, a mídia tem uma influência muito grande no consumo de produtos. As propagandas, elas são tão eficientes que quando você vê uma propaganda de determinado produto, a sua vontade imediata é de adquirir aquele produto. Então, mídia e consumo têm essa relação. Em termos ambientais, qual é o impacto do consumismo? Já falei para vocês no slide anterior da questão da obsolescência programada, que às vezes a gente nem tem necessidade de ficar trocando, mas para manter um determinado padrão, como aquela foto lá que eu mostrei para vocês dos homens com a televisão, para manter um determinado padrão, eles estão querendo sempre o quê? Aparelhos mais atuais, aparelhos mais sofisticados. E aí, esse impacto do consumismo é exatamente isso, porque à medida que eu vou comprando aquilo que eu não tenho real necessidade de usufruir, eu vou descartando. E quando eu vou descartando, eu vou gerando mais lixo. Eu trouxe como resposta para vocês aqui que o consumismo é o ato de comprar algo que você de fato não precisa, somente para mostrar um status ou por influência de comerciais. Essa lógica consumista traz sérios problemas para o meio ambiente, porque quanto mais se consome, mais se produz, e essa produção é feita a partir de recursos naturais. Sem contar que grande quantidade de lixo produzido e resíduos tóxicos são descartados. Então, aí, além de você estar esgotando as fontes naturais, consumindo em excesso, você vai estar produzindo mais lixo. Então, o impacto aqui do consumismo no meio ambiente é assim, via de mão dupla. De todo jeito você acaba, quando você consome em exagero, você acaba prejudicando o ambiente de todo jeito. Questão 7. Leia os textos abaixo e responda o que há em comum entre eles. Os textos eram uma mulher que saía de casa e não tinha intenção de comprar tanto, mas acabou comprando. E o outro texto trazia uma história em quadrinhos da Mônica, da Turma da Mônica, em que uma das personagens chegava lá fazendo inveja para Mônica, dizendo que tinha comprado um vestido novo em uma loja, de uma loja muito boa e de uma marca muito cara.
E aí a Mônica respondia que preferia juntar as economias para viajar. E aí pergunta o que há em comum entre os textos. E o que há em comum é o ato de consumir, o gastar. Que embora os personagens tivessem desejos diferentes, em ambos os textos ficou evidente o desejo de gastar, de consumir e assim alimentar o sistema capitalista. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre essa relação entre consumo e meio ambiente, os impactos que podem causar no nosso ecossistema. E vamos para a próxima aula. Fiquem com Deus e até breve.